Graça e paz a todos, amém? Está uma benção esse calor aí? Vou fazer de novo essa pergunta. Está uma benção esse calor aí? Amém, amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Bem, nós estamos vendo a série. Deixa eu só apagar essa luz aqui, acho que talvez fique melhor. Aí, esse mês de janeiro nós demos um tempinho com a série do livro de Daniel, para nós vermos um assunto que eu acredito ser pertinente para nós, ao nosso coração, que nos leva a pensar sobre contentamento ou descontentamento. Nós começamos essa série a semana passada, então eu quero fazer uma breve introdução apenas para relembrar aquilo que nós já vimos. E logo em seguida nós vamos entrar no texto para meditar aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. Bem, como nós vimos na semana passada, nós começamos a pensar de que o mundo ele cria necessidade, o mundo ele determina muitas vezes o estilo de vida, o padrão de vida, e até mesmo ele quer dizer para você a identidade que você deve ter, ou seja, aquilo que você deve ser. Já não é mais Deus falando, mas é o mundo ditando para você como é que deve ser a sua vida, criando para você necessidades, e você diz: eu preciso disso na minha vida. O mundo ele sugere e incentiva e apela para que você busque a plena satisfação nas coisas. O mundo ele vende ilusão. O mundo ele é um vendedor de sonhos, aonde diz: você precisa disso para você ser feliz, porque a sua plena satisfação está nisso. O mundo é terrível, como a própria palavra de Deus diz: o mundo jaz do maligno. E além do mundo tem a questão do nosso coração da cobiça. O coração da cobiça parece a priori ser inocente. O coração da cobiça ele tem desejos, ele tem sonhos que aparentemente parece que são bons. Você não vê mal naquilo que você deseja, naquilo que você quer. No entanto, quando isso é uma cobiça, isso vai te seduzir, isto vai tomar o seu coração, isto vai dominar o seu coração, e aí então você acaba sendo escravizado por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer. E aí entra a questão do contentamento ou do descontentamento. Pensamos que por causa da cobiça do coração, o homem ele foi expulso do paraíso. O homem quis ter o que não era preciso para a vida. Deus tinha dito: não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres certamente morrerás. Mas dando ouvido à narrativa de Satanás, deixando ser louvado pela concupiscência dos olhos e da carne, pela soberba da vida, aquilo que aparentemente, aquilo que Deus falava que era ruim, que era morte, aquilo passou a ser bom para os olhos, e o homem desejou aquilo. É esse cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração. E aí podemos perceber de que o homem então ele vive uma linha tênue, é uma linha muito fina, entre a satisfação e a insatisfação, entre o contentamento e o descontentamento. Parece que você está vivendo um dia que está tudo indo muito bem, você está feliz, está contente, está satisfeito. No entanto, uma notícia, algo que você vê,
aquilo parece que é suficiente para trazer um desgosto e um descontentamento no coração. Existem pessoas que mudam de uma hora para outra da água para o vinho. Uma vida passa a ser, naquele exato momento, insatisfeita e descontente. Parece que há sempre falta de alguma coisa na vida para ser feliz, estar plenamente satisfeito e contente. Para ser feliz eu só preciso daquilo. Eu só preciso que aconteça isso. Assim, para ser plenamente feliz, eu só preciso que aconteça isso. Mais nada na vida. Na realidade, o coração do homem, ele está dizendo: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho basta para eu ser feliz, para eu estar plenamente satisfeito. E aí vimos que há pelo menos 2 versos no Novo Testamento. Eu estou falando do Novo, apenas 2, que eu tirei e que nos fala a respeito desse tema de contentamento. O primeiro é quando Paulo ele escreve então a sua carta a Filipenses. Ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E olha que esse nosso irmão, ele passou por cada situação que nós muitas vezes nem imaginamos o que ele passou. E quando ele escreveu isto, ele estava preso, mas ele diz: eu aprendi a viver contente. Contentamento é uma questão de aprendizagem, não é uma questão de ter ou deixar de ter, é uma questão de aprendizagem. E o autor aos Hebreus ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Em outras palavras, nós podemos parafrasear: seja a sua vida, seja o seu coração, de modo que nada domine sobre ele. E seja contente com aquilo que você já tem, porque você não precisa mais nada para viver uma vida de contentamento. Amém, queridas? Mais nada. E os salmos que nós estamos meditando, é o salmo de número 73. Gostaria então que você abrisse, nós vamos ler esse salmo. Salmo 73. Abra o salmo, nós vamos lê-lo todo. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. E Asaf, ao escrever, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e da sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que
bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes, os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados no terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na sua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Nós começamos a meditar nesse salmo a semana passada e vimos uma primeira parte, aonde nós podemos começar a compreender nessa temática de que o contentamento ele vem quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo. Quando o nosso coração ele está no lugar errado, haverá insatisfação, haverá descontentamento dentro do nosso coração. Como vimos a semana passada, o Salmo ele relata a experiência do nosso irmão Asaf. Asaf ele era um servo de Deus, que servia ao Senhor no templo. Ele era responsável pela música, pelo culto, pela adoração na casa do Senhor. Ele era uma pessoa compromissada com Deus, em servir ao Senhor. Mas no momento da sua vida, ele colocou o seu coração no lugar errado, e por isso viveu conflito de descontentamento em sua vida. E ele partilha dessa experiência. No entanto, quando Asaf, ele colocou o seu coração no lugar certo, quando foi tratado por Deus, as coisas mudaram na sua vida. E nós vimos a semana passada de que essa situação de contentamento e de descontentamento, assim como aconteceu com Asaf, pode acontecer comigo ou com você. E é algo que nós precisamos nos atentar com a nossa vida diante de Deus. Ao contrário do que chegou a pensar em seu coração sobre Deus e sobre a sua vida de miséria e inutilidade, no final dessa experiência, ele constatou e ele escreveu. O descontentamento do coração dele, por causa da inveja e da cobiça do seu próprio coração ao olhar para os ímpios, ele chegou no momento em que ele olhou para a sua vida e ele disse: é inútil eu viver dessa maneira, é inútil eu viver uma vida para Deus, é inútil tudo isto.
sendo de que eu não estou ganhando nada e os ímpios estão ganhando. Ele comparou a vida dele com a vida dos ímpios. Mas quando, no final dessa experiência, ele foi tratado, ele afirmou: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração puro, limpo. Amém? Deus é bom. Mas ele não estava vendo isto. E ele diz: os meus pés quase se desviaram. Os meus pés quase se desviaram. Por causa da inveja e por causa do coração. E vimos nessa primeira mensagem quando que o coração ele fica descontente. O coração ele fica descontente quando o coração é tomado pela cobiça. A cobiça é um desejo que não agrada a Deus, mas a cobiça é um desejo que ela toma o coração. E quando esse desejo não é satisfeito, a pessoa ela fica descontente. Vimos que o descontentamento ele vem quando o coração deseja desfrutar da vida e de coisas que não tem. Foi o que aconteceu. Ele tinha inveja dos outros. Ele queria ter que os outros tinham, olhar, olha só o que eles têm, eles não se cansam. E aquilo subiu. O descontentamento vem quando o coração ele já está tomado e você olha para a sua vida e olha para a vida do outro e diz: olha a vida do outro. E você compara a sua vida, a sua casa. Existem mulheres que comparam os maridos. Existem maridos que comparam as mulheres. Existem mulheres que dizem: ah, se o meu marido ele fosse assim, assim, assado. Existem maridos que falam: ah, se a minha esposa ela fosse assim, assim, assado. Ah, se os meus filhos fossem assim, assim, assados. Ah, se eu tivesse um emprego assim, assim, assado. Ah, se eu tivesse uma casa, um carro, uma faculdade. Ah, se eu pudesse ter o que o outro tem. Quando há essa comparação, o descontentamento e a insatisfação, ela podem vir. No entanto, tudo começou a ser diferente para Asaf, quando o coração descontente dele, invejoso e de cobiça, foi confrontado por Deus. Amados, o Senhor quer nos fazer parecido com Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Por isso nosso coração precisa ser continuamente cuidado e tratado por Deus. E Deus ele faz isso com amor. Você acredita nisso? Deus ele faz isso com amor. Porque Ele não nos elegeu, Ele não nos escolheu, Ele não nos salvou para nós continuarmos a sermos os mesmos. Ele nos salvou, Ele nos transformou, nos perdoou para nós sermos parecidos com Cristo Jesus. E todo aquele que é parecido com Cristo Jesus vai aprender a viver uma vida de satisfação e de contentamento, amém? E nesse momento, o coração desse nosso irmão, ele foi tratado. A situação que ele estava vivendo, ele disse: olha, se eu falasse isso, eu estaria traindo os filhos da minha geração. Mas ele diz: tudo isso foi até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles quem? Dos ímpios.
até que eu atinei. Mas eu tive que entrar num lugar, para que Deus pudesse trabalhar e tratar com o meu coração. Por isso, nesta noite, mais uma vez eu convido você a meditar comigo agora, na porção restante desse salmo. Coloque o seu coração no lugar certo. Coloque. Nós retornaremos agora do ponto em que nós paramos a semana passada, quando o coração de Asaf ele foi confrontado por Deus. E aqui começa o contentamento do coração, amém? Aqui começa o contentamento do coração. Tudo isso estava acontecendo. A inveja, o desgosto, o descontentamento, a insatisfação, tudo isso estava acontecendo até que eu entrei no santuário de Deus. E lá, no santuário de Deus, eu atinei, eu percebi, caiu a ficha, o fim dos ímpios, o fim daquelas pessoas que eu estava tendo inveja. Foi nesse momento em que tudo mudou. E já podemos começar a pensar e refletir de que o contentamento está em Deus, e não nas coisas dessa vida ou na cobiça do coração. Posso ouvir amém? O verdadeiro contentamento que nós podemos desfrutar aqui em vida, esse contentamento ele não está nas coisas que nós desejamos, não está nas coisas que nós queremos, ainda que essas coisas elas possam ser boas, ainda que Deus ele possa nos acrescentar, ainda que no nosso coração não haja inveja, ainda que no nosso coração não haja nenhum tipo de cobiça, mas o verdadeiro contentamento e a satisfação não estão nestas coisas que nós desejamos e que nós queremos, mas ela está em Deus. É por isso que Paulo ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. É por isso que o autor aos Hebreus ele diz: viva uma vida sem avareza, esteja contente com aquilo que você já tem, com aquilo que Deus já acrescentou na sua vida. Isto é suficiente para o seu coração, viver satisfeito e contente. No entanto, neste momento, Asaf ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando entramos no santuário de Deus, no lugar da presença do Senhor, lá, na presença de Deus, nós podemos ter compreensão da pessoa de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos vendo sobre práticas espirituais, e uma definição que os irmãos chegaram é que práticas espirituais são meio de graças, que nos ajudam e nos aproximam de Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos conhecer mais de Deus. Deus ele vai se revelar a nós. Nós vamos saber da vontade de Deus. E isso vai mudar a nossa vida. E o conflito de Asaf foi até esse momento, até que ele entrou no santuário de Deus, no lugar de adoração a Deus. Ele entrou lá,
Asaf, ele servia a Deus. E ele entrou naquele lugar onde se adorava ao Senhor. Aonde se oferecia sacrifício a Deus. No lugar aonde a pessoa de Deus é o objeto de adoração. Deus lá, esse lugar existia para a manifestação da glória de Deus, para que Deus viesse a ser adorado. Aqueles que serviam no santuário, na casa de Deus, eles não podiam entrar de qualquer maneira. Eles tinham que se consagrar, eles tinham que se preparar. O sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, eles tinham que se lavar, eles tinham que pôr uma roupa apropriada. Não, eles não podiam entrar de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque isso desagradaria a Deus. Eles estariam se aproximando da presença de Deus. Há um rito, há um ritual. E hoje, ao estudarmos pela manhã, entendemos de que ao nos aproximar de Deus, nós temos que fazer isso com um coração quebrantado, com um coração humilde, porque nós não estamos entrando na presença de qualquer pessoa. E foi nesse lugar aqui que Asaf ele entrou. O lugar onde Deus é o centro de tudo, amém? Lugar onde Deus é o centro de tudo. O lugar onde o homem não é o centro de tudo. O lugar onde Deus ali é adorado. O lugar ali onde Deus está esperando que os seus servos, o seu povo viesse até Ele, oferecer sacrifício para que pudesse ter o perdão dos pecados. O lugar onde o homem ele não é o centro. O lugar onde não havia uma placa com a imagem de um homem. Não havia foto de ninguém lá. Mas o lugar onde Deus ali ele deveria ser adorado. Sabe que conseguimos compreender a importância deste lugar, o significado deste lugar? Foi neste lugar aonde Asaf ele entrou, aonde Deus é tudo, aonde o que importava era Deus, porque aquele lugar foi feito por causa de Deus, para Deus, santuário dele, amém? Foi nesse lugar, aonde o homem não tem vez, aonde o homem não é o centro, aonde Deus é tudo. Deus existe para ser adorado e servido. Deus não existe para servir e satisfazer a cobiça do coração do homem. Só que conseguimos compreender isto? Deus existe para Ele ser adorado. Deus existe para Ele ser servido. Deus não existe para servir ao homem. Deus não existe para satisfazer a cobiça do coração do homem. Não. Deus não existe para isso. Quando Deus ele ordenou que fizesse o templo,
Quando Deus ordenou que fizesse a casa, o tabernáculo, o santuário, é para que o homem pudesse se aproximar dele e adorá-lo, e oferecer sacrifício a Deus. Não é o inverso. Deus não existe para mim. Deus não existe para você. Nós existimos por causa dele. Nós existimos para ele. E nós existimos por meio dele. Tudo é para Deus. Nada é para mim. Nada é para você. Posso ouvir amém? Isso nos ajuda a ajustar a nossa vida e o que passa dentro do nosso coração. Isso ajuda a limpar muitas vezes doutrinas e crenças que muitas vezes nós ouvimos, vemos e chegamos até muitas vezes crer e praticar e participar. Amados, Deus, Ele está aqui no nosso meio, amém? Ele é o centro, e nós devemos adorá-lo e servi-lo. Nós devemos. Até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei, e lá, a vida dele mudou, o coração dele mudou. No entanto, hoje, muitos pela falta de compreensão, incentivam pessoas, promovem cultos, fazem reuniões para buscarem a Deus, não para adorá-lo, não para servi-lo, mas para que o Senhor venha satisfazer os desejos do coração e a cobiça. A igreja entende isso? Às vezes é falta de compreensão, não sei. Mas muitas pessoas hoje elas são incentivadas, muitas reuniões e cultos são promovidos para buscar a Deus, mas não é para adorar a Ele, não é para servir ao Senhor, mas é para buscar a Ele, para que Deus venha atender aquilo que está dentro do meu coração, aos desejos do meu coração, às cobiças do meu coração. Querida igreja, culto não é para isto. Culto é para adorar a Deus. Posso ouvir amém? Culto é para adorar a Deus. Culto é para servir a Ele. É a Ele que deve ser oferecida a nossa vida, o nosso ser, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós não devemos sair dos nossos lares com uma outra motivação no coração, a não ser adorar a Ele, a não ser servir ao único Deus verdadeiro. É para isso que existe o sétimo dia, o domingo, o sábado, para que a igreja venha se reunir para adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o centro de tudo. Ele deve ser tudo para nós, tudo. E agora eu quero fazer uma crítica aqui à minha classe, porque muitas pessoas que se intitulam ou auto-intitulam apóstolos e pastores, mercadejam
o evangelho com promessa de homens, que mais estimula a cobiça do coração, e são verdadeiros, e são vendedores de ilusão, e muitos pagam por isso. São os negociadores da fé, aqueles que fazem negócio com a fé dos outros. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Sabe como que o marketing funciona? Ele analisa o homem, e ele vê aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Aí então ele cria toda uma estratégia de marketing. Ele joga diante de você e diz: venha, você precisa disso, compre, que você vai ser feliz. Vem. O que ele está fazendo? Mexendo com seus desejos e com a cobiça do seu coração. Quem aqui precisa de um iPhone 14? Ninguém. Mas as pessoas compram. E se lançar o 15, o 16, o 18 e o 20, elas vão adquirir. E o coração está preso muitas vezes nisso. Com a fé não é diferente. O que você quer? Você quer se casar? Vamos fazer a campanha dos solteirões aqui. Amém, Fran? Receba. Rebeca não? Não. A campanha dos solteirões. 7 semanas. Venha e traga alguma coisa. Eles estão usando a cobiça do coração que você quer para manter você. E nessas campanhas eles vão tirar tudo que você tem por aquilo que você quer. Você quer um emprego? Quem não quer um emprego no momento de crise? 7 semanas. Venha e dê tudo que você tem, que Deus vai te dar em dobro. Miserável, isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Ele está negociando a sua fé. Ele está prendendo você e te ajudando a escravizar mais você com os desejos do seu coração e com a sua cobiça. Não, não é assim. Não é assim, queridos. Deus nos abençoa, sim ou não? Sim. Deus acrescenta? Sim. Deus espera as vossas orações? Sim. Mas não é preciso negociar com Deus, barganhar com Deus, porque isso não é nada mais, nada menos do que escravizar uma pessoa pela cobiça do seu coração. E muitas pessoas estão fazendo isso. Muitos líderes religiosos fazem isso. Eles estão mercadejando a fé, negociando a fé, prendendo as pessoas pela cobiça do seu coração. Mas a verdadeira palavra do Senhor liberta o coração dos desejos que escravizam o coração do homem. Posso ouvir amém? A palavra de Deus faz isto. Deus não quer que você seja preso a um desejo. Deus não quer que você seja preso a um sonho. Deus não quer que você seja escravizado a uma cobiça. Mas o que Deus quer é libertar o coração do homem de tudo isto
e fazer que você entenda que o verdadeiro contentamento está nele, em Deus. Ele é a nossa maior riqueza, amém? Ele é a nossa maior riqueza. Ao entrar na presença de Deus, o nosso coração tem que ser liberto de tudo, porque é isso que Deus quer. Nosso coração deve ser liberto de tudo. Quando ele entrou ali no santuário de Deus, sabe o que Asaf ele compreendeu? O fim dos ímpios. Ele disse assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Asaf não estava conseguindo ver o fim deles. Asaf só via uma coisa: a riqueza deles, o dinheiro, a prosperidade. Asaf estava olhando e falou assim: eu ralo, eu me canso, eles não se cansam como nós nos cansamos, e eles têm tudo o que querem, e as pessoas vão beber da fonte deles, e eles arrastam a muitos. Asaf não estava conseguindo ver a vida deles, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele se atinou: espera aí, eles serão destruídos. A destruição dos ímpios é certa. Eles estão aproveitando o máximo aqui. Eles roubam, eles matam, eles enganam, eles são corruptos, eles estão aproveitando ao máximo. Eles querem dinheiro, eles têm poder, eles têm status, mas a destruição deles é certa. Como tem inveja de alguém que vai ser destruído? Não. A destruição dos ímpios, ela é certa. E por isso a vida do justo não deve ser comparado com a do ímpio. Nunca compare a sua vida com a do ímpio. O ímpio ele pode se dar bem aqui, porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo é um mundo de pecadores, porque o mundo é um mundo de corruptos, de injustos, e nesse meio eles podem se dar bem, e nesse meio eles podem ter o que querem, nesse meio eles podem alcançar e conquistar. No entanto, eles serão destruídos. Por isso a nossa vida, a vida do justo, a vida do servo de Deus, a vida do filho de Deus não deve ser comparado com a do ímpio. Hoje pela manhã nós vimos e lemos o Salmo de número 1, e a palavra de Deus fala que bem-aventurados são os justos, que não andam no conselho dos ímpios, que nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E esse justo, por causa de Deus, por causa da lei do Senhor, será como a árvore plantada junto aos riachos, e no seu devido tempo dará o seu fruto, e ele será bem sucedido em tudo. Por causa do quê? Por causa de Deus. Por causa de Deus, na vida dos seus filhos, na vida do justo. Por isso nós não precisamos olhar para o ímpio.
e ter inveja, querer aquilo que eles têm. E a ficha de Asaf caiu nesse exato momento, tipo assim, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou colocando o meu coração? Por que eu estou agindo assim? Não faça isso, não faça isso. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele também teve discernimento do próprio coração. E aqui muitas vezes nós erramos, porque nós não conseguimos discernir o que está dentro do nosso coração. Hoje o meu coração deu uma agitadinha e de repente eu baixei minha cabeça, orei e falei assim: Deus, por que meu coração está assim? Quando nós nos aproximamos de Deus, é possível ter discernimento daqui de dentro do coração. Por isso que é necessário compreender Deus, o lugar de adoração e a maneira com que você se aproxima dele. E Asaf, nesse momento, ele entrou, e lá, ele conseguiu olhar para si, ele conseguiu ver um pouco da vida dele, ele conseguiu ver um pouco do seu coração, e o que estava acontecendo com ele. Amados, alguma coisa está errado. Se domingo após domingo você entrar neste lugar para adorar a Deus, e você não conhecer mais de Deus, e você não ter discernimento da sua vida, se domingo após domingo você adentrar neste lugar, e você não conhecer mais de Deus, se você não discernir da sua vida, por causa da palavra, talvez a motivação de você estar aqui esteja errada. Talvez você não esteja vindo aqui para adorar a Deus e para servir a Ele. Talvez você esteja entrando aqui para Deus satisfazer o teu coração. Muda isso. Deus não está aqui para isto, mesmo sabendo que Ele possa abençoar. Amém? E nesse momento Asaf, ele discerniu. E Asaf, ele diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era um irracional a tua presença. Tem uma versão que é mais legal ainda do que essa daqui. Eu acho que é corrigida, ou talvez a NVI, eu não sei, que vai dizer no final desse verso aqui que nós lemos, usa a palavra animal. Tem alguma versão aí? Oi? NVT? A sua qual, Ju? NVT? Por favor, então lê para nós, Ju. O 21 e o 22, por favor. Receba. Uau! Olha o que ele discerniu. Por causa da inveja,
e por aquilo que o coração dele estava sendo escravizado. Ele não estava enxergando, mas nesse momento ele discerniu o seu próprio coração, e ele viu: eu estava amargurado. Sabe o que acontece quando um coração ele não é satisfeito pelos desejos do seu coração, ou pela cobiça? A pessoa ela pode ficar amargurada. A amargura é coisa do coração insatisfeito. A amargura é coisa do coração descontente. E quando isso acontece, quando ele não está sendo satisfeito, e quando ele quer alguma coisa de tudo quanto é jeito, e não acontece, quando ele olha para a vida do outro, ele deseja e não acontece, ou quando ele vive uma vida esperando alguma coisa de Deus, e Deus não acrescenta, e Deus não dá, e não acontece, esse coração ele pode ficar amargurado, amargo. E nesse momento, quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu: eu estava amargurado. Eu só pude perceber isso quando eu entrei no santuário de Deus. Eu estava agindo como um tolo, eu estava agindo como um insensato, eu estava agindo como um insensível, eu estava agindo como um bruto. Queridos, ele não estava vendo nada disto. Isso tudo porque ele estava sendo escravizado por um desejo, por algo que ele queria, é pela inveja. Olha como isso é perigoso. E existem pessoas sim que estão agindo como um tolo, estão sendo insensatas, estão sendo insensíveis, e esse desejo está tomando tanto o coração, que acaba agindo com brutalidade. Mas foi nesse momento que ele conseguiu discernir, porque o coração dele estava dominado por algo que não era Deus. E por fim ele diz: eu parecia como um animal irracional na presença de Deus. Isso é forte, não é, queridos? Por causa de um desejo, por causa de uma inveja. Misericórdia, misericórdia. Animal, ele age por instinto. O animal, ele pode ser adestrado. Sabe como que se adestra um animal? Você ensina o que ele tem que fazer, e depois dá para ele uma recompensa. E é isso que muitas vezes acontece com pessoas que buscam a Deus por algo do seu coração. O nosso coração precisa ser livre disso. Posso ouvir amém? Mas como que ele discerniu o seu coração? Porque ele estava na presença de Deus. Olha a oração do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Getsêmani. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava para ir para a cruz do Calvário, mas naquele momento de dor e de sofrimento, ele estava, naquele momento em que ele estava suando gotas de sangue, não é isso que a palavra de Deus diz?
Naquele momento, ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que entrega, que disposição, que pureza de coração. Dizer: Senhor, eu estou aqui. O meu desejo é que o Senhor me livre desse cálice, dessa dor e de sofrimento. No entanto, seja feita a vontade do Senhor. Eu estou aqui para isto. Amém? Isso é maravilhoso demais. Mas quando o coração do homem ele é dominado por algo que não é Deus e nem a vontade de Deus, esse coração vai sofrer, a pessoa vai sofrer, porque ela vai agir de uma maneira descontrolada, de uma maneira irracional diante de Deus. Eu vou dizer para você, isso não é bom. Isto não é bom. E nesse momento ele teve o discernimento. Querida igreja, que a cada vez que nós estejamos na presença de Deus, que nós possamos ter discernimento do nosso coração. Posso ouvir amém? E que o Senhor possa livrar o nosso coração de tudo aquilo que queira nos escravizar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, o que nós podemos compreender? De que a inveja, a cobiça e o descontentamento podem causar danos à vida e aos relacionamentos. Podem causar danos, porque relacionamentos eles são quebrados e prejudicados por causa do coração, por causa da inveja, por causa do desejo que domina, por causa do descontentamento. Isso pode prejudicar a vida, isso pode prejudicar os relacionamentos. Casamentos são desfeitos por causa disso. Amizades são desfeitas por causa disto, por causa do coração do homem. E esse é um cuidado que nós precisamos ter em nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, quando ele entrou na presença de Deus, ele teve a compreensão do verdadeiro contentamento. Amém? Ele teve a compreensão do verdadeiro contentamento. E olha só que a palavra de Deus diz: todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na tua glória, ou seja, depois me recebe na glória. Nesse exato momento, ele tirou os olhos daquilo que ele desejava, daquilo que ele via, daquilo que ele queria. Ele colocou os seus olhos em Deus. Ele teve a compreensão de Deus, ele teve a compreensão do fim dos ímpios, ele teve a compreensão do que estava passando dentro do seu coração, e nesse momento ele compreendeu o verdadeiro contentamento. O verdadeiro, se nós pregarmos hoje o verdadeiro contentamento, nós não vamos conseguir fazer campanha nenhuma. Vocês sabiam disso? Nós não vamos conseguir tirar dízimo de ninguém. Por quê? Porque isso acaba com essa teologia, porque isso acaba com o mercadejar do evangelho e da fé. Isto acaba, porque o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, vai libertar o homem. Ele vai conhecer a Deus, e ao conhecer a Deus, ele vai ter compreensão de que o verdadeiro contentamento não está nas coisas que ele quer, mas está em Deus. Imagine se toda a igreja que existe na face da terra ensinasse a buscar a Deus, não por aquilo que quer e deseja, mas para adorá-lo
e para servi-lo. Eu pergunto, a vida não seria melhor? Sim. Seria tudo diferente se não houvesse um negócio da fé. E nesse momento ele compreendeu de que o verdadeiro contentamento é viver na presença de Deus. De repente ele se atinou e ele viu, todavia, eu estou sempre contigo. Viver na presença de Deus. Você pode não ter o que você deseja. Deus pode nunca realizar os seus sonhos. Mas qual é o mais importante? É você entender nesta noite de que o verdadeiro contentamento está em viver na presença de Deus. É desfrutar dos cuidados dEle. O salmista ele diz, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho. O Senhor faz isto. Isto quer dizer que, ainda que aquilo que está dentro do meu coração não venha acontecer, mas eu tenho Deus na minha vida. O Senhor ele me pega na mão direita e Ele me guia, Ele me conduz. Existe coisa melhor do que isso? Não! É Deus na nossa vida. Tu me guias com o teu conselho. O Senhor ele nos ensina a viver. E ainda depois de tudo isso, sabe o que acontece no fim da nossa vida? Ele vai nos receber na sua glória. Existe coisa melhor do que isso? Não. Posso ouvir um amém? Nós podemos não ter o que queremos aqui, mas uma coisa nós podemos ter certeza, de que Ele vai nos receber na sua glória. Posso ouvir um amém? E isso é o mais importante. A glória, a presença dEle aqui, Ele nos conduzir. E por fim nós sabemos que o nosso fim será diferente da do ímpio. E Ele não para por aí, Ele ainda diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Quando ele entrou no santuário, ele compreendeu o verdadeiro contentamento. E o verdadeiro contentamento é ter Deus como o maior prazer na vida. Amém? Se Deus é o maior prazer na sua vida, eu pergunto, aonde está o desgosto? Aonde estará o desgosto? Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Verdade. E nem preciso conhecer as suas aflições, porque a Bíblia nos ensina de que o verdadeiro contentamento é ter Deus como o nosso maior prazer. Deus é o seu maior prazer? Então você pode viver contente e satisfeito. Se nada der certo na sua vida, as minhas meninas falam que vão vender arte na praia. Em outras palavras se nada acontecer do que você quer na sua vida, viva contente, porque faça de Deus o seu maior prazer. Então você pode levantar pela manhã feliz e alegre, se não acontecer nada do que você quer. Posso ouvir amém? Porque Deus é o seu maior prazer.
e você não depende das coisas da vida. Ter Deus como herança na vida. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. E isso é ter Deus como tudo para nós. O nosso contentamento deve estar ali, em Deus. E o nosso irmão Asaf, ele compreendeu isto, quando ele entrou no santuário. E por fim, o verdadeiro contentamento é poder estar sempre na presença de Deus. Sempre. Senhor, eu não tenho tudo o que eu quero, o que eu desejo, mas eu tenho o Senhor. Isso basta. Eu posso estar na sua presença. Isso basta. Amada igreja, imagina nós vivemos então, imagina não, pensa comigo, nós vivendo nesse mundo caído, esse mundo que busca satisfação nas coisas, esse mundo que vive dizendo para você o que você deve ser e fazer, o que você deve ter, e você voltando-se para Deus dizendo: Senhor, eu não preciso de nada disso, eu tenho o Senhor na minha vida, e o Senhor basta. Amada igreja, o verdadeiro contentamento está em Deus. Amém? Eu quero terminar lendo o primeiro verso com você. Asaf, ele concluiu dizendo: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Igreja, Deus é bom. Purifique o seu coração e você verá e desfrutará do contentamento que vem da parte de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar.